Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Deixa eu adicionar o Júnior aqui para a gente começar a nossa live. O Júnior está entrando, a gente já se apresenta aí para falar com você. Oi, Júnior. Olá, boa noite, Sara. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Ótimo estar aqui com vocês para a gente falar de um tema importante, né, Sara? Fiquei Uhum. muito feliz com a nossa oportunidade de discutir isso juntos, de conversar sobre isso aqui juntos, não é? Uhum. E poder ouvir o que as pessoas têm para compartilhar conosco e para podermos pensar sobre tudo isso hoje. É muito legal mesmo, né, Júnior? A gente do IACB pensando em temas pertinentes, né, para o momento agora. E aí eu queria começar apresentando a gente, né, para quem não conhece. Meu nome é Sara Teixeira, né? Sou psicóloga clínica do IACB, que é o Instituto de Análise do Comportamento de Bauru. E hoje eu estou aqui também muito feliz de poder falar com vocês, né, sobre as mudanças devido à pandemia, né, as diferentes perdas que cada um tem vivenciado. E aí queria que você se apresentasse também, Júnior. Legal, Sara. Bom, eu sou Florencio Júnior, sou psicólogo do IACB, do Instituto de Análise e Comportamento de Bauru, e sou psicólogo clínico. Sou professor universitário também nas Faculdades Integradas de Bauru, né? Depois, quando eu começar a abordar um pouco o tema, quero contar um pouco da minha trajetória para pensar essa questão das perdas, né? E talvez a Sara também fale um pouco sobre como é isso, né, na trajetória de vida dela. Mas em linhas Hum, gerais é isso. bacana. Então, gente, a gente pensou nesse tema, né? Não necessariamente só sobre perdas, né? A perda em si, o luto, que também a gente quer pontuar e conversar com vocês, mas todas as mudanças, né, que esse cenário de pandemia tem gerado. Não que a gente não tenha outras mudanças em outros momentos da vida, né? Mas nesse momento específico está sendo muito frequente, muito intenso tudo isso, e a gente quer conversar um pouquinho com vocês, como a gente tem lidado, a sociedade de maneira geral, ou como podemos lidar e trocar experiências aqui. Então, fiquem à vontade para comentar, fazer perguntas, na medida do possível a gente responde, né? A gente tem uma horinha aqui, né, conectado, mas eu anoto aqui e vou trazendo para a gente. Né? Então, fica à vontade, Júnior, para iniciar o que você pensou. Obrigado, Sara. E olha, vai ser muito importante as perguntas de vocês, questões, né? Eu pensei em partir da nossa conversa, né, entendendo essas mudanças como mudanças que vieram de uma maneira indesejada para a maior parte de nós, né? Então, é, desde do mês de fevereiro, muito provavelmente a vida de quase todos nós mudou muito, né? Por conta do isolamento, por conta das situações que se relacionam com a pandemia em si, com a possibilidade das perdas possíveis, né? Das mudanças que ocorreram na rotina de vida, no acesso a determinadas interações ou situações, né? Ficamos distantes de pessoas amadas e queridas, os nossos contextos profissionais se alteraram, escolas fecharam, as ruas estão vazias, os lugares de entretenimento não podem mais serem frequentados. Ou seja, muitas mudanças aconteceram, né? E pensar em é necessariamente mudança é necessariamente pensar em como os contextos se alteram, né? E como esses contextos vão se alterando e o que
que existe nesses contextos passa a não existir mais, ou o que existia começa a ficar restrito ao nosso acesso. Não é? Então, se antes eu conseguia, por exemplo, a qualquer momento, estar com os meus pais, não é? Comemorar os aniversários, o Dia das Mães, não é? Estar com os meus amigos, estar com os meus alunos, estar com os meus clientes num contato mais presencial, agora eu não posso mais. Não é? Somado a isso, todos nós, ou a maior parte de nós, não é? Sente medo por algo que possa vir a acontecer. Não é? Então, pensar nessas mudanças é pensar em tudo aquilo que ocorreu e que alterou a nossa vida. Não é? E tudo aquilo que essas mudanças trouxe em termos de sentimento, em termos de experimentações internas, né? Medos, receios, inseguranças, angústias, irritabilidade, né? Intolerância, raiva, negação, enfim. É sobre isso que eu gostaria que a gente pudesse falar, né? Inclusive para dar espaço, né? Para falarmos sobre isso, uma vez que o contexto social tem privilegiado abordar as questões relacionadas à economia, à pandemia, a quando o isolamento acaba ou não, né? Sim, nós estamos isolados, essa é uma realidade. Né? Já foram aproximadamente 60 dias de isolamento. O que é que nesse momento nós estamos sentindo? Né? De que maneira, ao longo do dia ou ao longo da semana, temos essa possibilidade de perguntar para nós mesmos como que eu estou lidando ou o que que eu estou sentindo hoje? Né? Por que que eu estou sentindo isso diante dessas condições que foram impostas a mim? Né? E uma vez que nós estamos diante de uma novidade, que é, né, essa condição de isolamento e a própria possibilidade, né, de contaminação, medo da contaminação, de perder pessoas queridas, né, outros medos também vieram. Né? Nós ficamos mais próximos de ambientes que antes não ficávamos tanto. Né? E por isso, pensar sobre essas mudanças é pensar também sobre perdas, né? Sobre o que nós sentimos em termos de perda e como essas perdas estão sendo vivenciadas. Né? E por isso, quando pensamos em perda, torna-se necessário e importante em termos psicológicos entender essas perdas ou o enfrentamento dessas perdas como luto. Né? Nós temos uma certa aversão na palavra luto, assim como temos aversão na palavra perda. Né? Mas digamos que esse é o momento para podermos falar sobre a importância de darmos esse nome. Né? Nós seres humanos somos seres de linguagem, nós temos linguagem. Então nosso sofrimento ele necessariamente precisa ter nome, sobrenome e uma história. E a gente precisa falar sobre esse sofrimento. Né? Uma vez que a linguagem faz parte da nossa construção, daquilo que nós somos, falar sobre isso se torna algo imprescindível, inclusive para o enfrentamento, inclusive para aquilo que está por vir, para a vida que todos nós desejamos, para daqui a algumas semanas, alguns meses ou algum tempo indefinido, né? Quando a vida voltar a ser próxima de como que nós gostaríamos. Né? Uhum, sim. Você vem, né, falando, Júnior, eu fiquei pensando assim, né, o quanto, em primeiro lugar, né, os sentimentos negativos, eles, como você falou, em geral, eles assustam, né, a gente é muito ensinado a não senti-los, a não falar sobre eles, né, e nesse momento, assim que se instalou, né, o isolamento, que foi anunciada a pandemia, né, os decretos municipais, enfim, os sentimentos negativos estavam em primeiro lugar, né? Eles apareceram muito à frente de qualquer tipo de tranquilidade ou de possibilidade de sentimentos positivos, né? Então, eu acho que, sim, o papel da psicologia é desmistificar isso, né? É falar sobre perda, falar sobre luto e tantos outros sentimentos que nos perpassam diariamente e que são sentimentos, têm validade tanto quanto a alegria, né? A tristeza não.
não está atrás disso, ela tem sua importância, ela tem seu papel, né, na construção da nossa personalidade, das nossas relações. Então, eu acho que é um papel, é a gente assumir esse papel, né? Acho que nós, psicólogas, temos muito essa função de desmistificar aquilo que não é ensinado, né? Que não está posto socialmente, muitas vezes até negado, né? Assim. É, E aí, Júnior, eu fiquei querendo te ouvir mais no sentido desses comportamentos ou sentimentos esperados, né, diante de perdas. Eu acho que a gente tem as perdas que são mais programadas, né, aquelas mais esperadas e aquelas inesperadas, conforme foi agora, né, ninguém programou, né, estar diante do coronavírus. Então, assim, eu acho que queria te ouvir mais em relação a isso. Quando a gente perde algo, alguém, aquilo que nos é importante, seja uma atividade, né? Então, as crianças perderam a possibilidade de brincar na escola, no recreio, por exemplo, né? Seja uma atividade ou uma pessoa querida, né? Como que é esperado que a gente reaja? Tem essa possibilidade de esperar alguns comportamentos, sentimentos, pensamentos? sim, nossa, Sara, sabe, essa pergunta ela é bem interessante, né? E que bom que a gente pode partir dela, né? Então vamos pensar aqui numa analogia. Se Uhum, nós estamos ali, a gente faz um corte, né? Então, quando a gente corta a mão, ou o pé, ou alguma parte do corpo, esse corte ele entra num processo de cicatrização, né? uhum, A experiência de uma perda, né, seja uma perda real ou uma perda simbólica, né, que tem mais relação com valores, né, ou com algo desejado, algo que não existe, mas que é esperado, né, e todo mundo tinha expectativas para como seria o segundo semestre de 2020, né, ah, é um corte, né, é algo que nos ceifa, nos leva a algo importante. Né? E diante disso, né, diante dessa experiência de perda, o que invariavelmente nós vamos adentrar é uma experiência de luto. Né? Então, por isso, a importância em trazer a palavra luto para as nossas conversas. Porque nesse momento que nós estamos sentindo, muito provavelmente é luto. Porque vivemos perdas. Se não vivemos perdas significativas, pelo menos perdas simbólicas vivemos. Ou, se não vivemos uma perda ainda, estamos vivendo a possibilidade de ter uma perda e vivenciando o que poderíamos chamar de um luto antecipatório. Né? E o luto antecipatório é a pura ansiedade. Né? Daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso. Mas então, diante da experiência de perda, começa um processo. Né? Então, estar em luto não é um estado necessariamente, mas é um processo. Não tem um começo e um fim demarcado, delimitado, né? Mas existem situações peculiares ou bem específicas desse processo de luto, e talvez a primeira delas, a inicial, é a negação, né? Ou essa dificuldade de entender a perda efetivamente. Né? Então, por exemplo, né, eu declaradamente vivi um estado de negação no começo do ano, quando eu via as notícias e pensava: ah, o Brasil é um país tropical, o vírus da gripe, esse vírus não vai chegar até aqui. Né? Declaradamente era uma situação que para mim já era claro que era uma negação, porque eu sabia, obviamente, que se aquilo acometesse a nossa vida, tal como dos chineses, iríamos sofrer bastante. Então, num primeiro momento, é a negação. Né? E essa negação, ela existe tanto para as perdas reais quanto para as perdas simbólicas. Não, isso não. Né? Como a gente ouviu vários discursos de inúmeras pessoas públicas negando a gravidade ou o potencial, né, é, é, avassalador do que a gente está vivendo, sobretudo em termos emocionais. Né? Porque uma questão as questões políticas que nós não estamos aqui para discutir, as questões humanas necessariamente é o que nos interessa, e o sofrimento, não é? Ele chegou. Né?
Então, no primeiro momento, acontece a negação. A gente tem essa tendência e as pessoas provavelmente sentiram isso em algum nível, né? Esse vírus não vai nos afetar, é só uma gripe, não é? Mas eu sou uma pessoa saudável, minha família é saudável, não vai acontecer nada de ruim com essas pessoas que eu amo, né? Num segundo momento, não num segundo momento, mas uma outra etapa que vem geralmente na sequência é a raiva, né? Por exemplo, malditos são os chineses que criaram esse vírus, né? Isso é uma fala que a gente ouve, né? Eu estou usando alguns exemplos que ilustram processos de raiva relacionados ao luto. Por quê? Porque já estávamos isolados, né? Ou já estávamos ameaçados de uma experiência de isolamento ou de restrição, né? E aí então a culpabilização, né? Malditos são os chineses, deveriam explodir uma bomba na China, né? Que raiva dessas pessoas que estão me fazendo ficar em casa, por que eu não posso ir trabalhar, né? Então, a raiva, ela é uma experiência que, vez ou outra, ao longo do processo, nós vamos enfrentar e vivenciar ela. Uma outra experiência emocional é o que a gente pode chamar de barganha, né? E a barganha talvez seja uma das armadilhas que nós precisamos mais cuidar, porque ela nos distancia muito do autocuidado e daquilo que é necessário no momento, né? Então, barganhar como uma tentativa de lidar, né, na experiência de luto, é negociar com o inegociável, por exemplo, né? Então, se a gente estabelecer o distanciamento social, em 2 semanas, provavelmente a vida vai ter voltado a como era antes, né? Ou, né, se eu garantir um bom estoque de álcool, de máscaras, ou tentar o tempo todo fazer higiene, a gente vai voltar muito rápido para a rotina. Isso foi um discurso que muitas vezes aconteceu, quando na verdade nós estávamos adentrando e ainda estamos num cenário completamente imprevisível. Mas fomos tentando barganhar, né? E essas barganhas, elas ainda existem e a gente está vivendo isso vividamente, né? Então, por exemplo, se essa semana eu ficar sem visitar ninguém, ficar completamente isolado, eu vou poder ir naquela festa no final de semana, porque as pessoas também estão isoladas ali, né? Então, a barganha é uma experiência comum, né? Uma espécie de sentimento que produz um certo alívio, né? Mas logo depois ela produz de novo uma aproximação com aquilo que é inevitável, que é o nosso isolamento, né? E aí depois, geralmente, vem uma experiência de tristeza, que é, nossa, eu não aguento mais, quando é que isso vai terminar? Tá difícil? Tá muito difícil, né? Eu tô começando a não gostar de ficar em casa, por exemplo, né? São experiências comuns de tristeza. Esses sentimentos, eles são bem comuns na experiência de luto, né? Então, outros exemplos que eu ouço de situações de tristeza no luto eu não consigo mais seguir assim, né, sem estar com as pessoas próximas. Ou eu vou adoecer se eu não conseguir ver as pessoas, né? Eu não vejo sentido em trocar de roupa e começar meu dia se eu não vou conseguir seguir a rotina como era antes, né? Eu vou ficar aqui só de pijama e vou tentar fazer vários nadas. Isso é tristeza, né? E muitas pessoas, né, e me incluo nesse momento, em relação a isso, estamos sentindo isso, né, provavelmente. E um outro conjunto de experiências emocionais é o que a gente chama de aceitação, que é o que talvez dentro do luto mais nos aproxime de dar um outro sentido e seguir com a vida que de fato se tornou depois daquela perda, né? Então, aceitação, um exemplo de aceitação seria mais ou menos esse, bom, isso está acontecendo, né? E eu descobri como lidar com isso. Eu vou criar uma rotina, né? E eu não vou sair de casa, e isso é muito ruim, eu tô triste por conta de não sair de casa, mas ainda assim eu vou me comprometer em acordar, tomar um banho, colocar uma roupa e me vincular às atividades diárias, né? Então, a aceitação é uma tentativa de ter um pouco mais de controle sobre aquilo que está acontecendo, né?
Então, a aceitação, ela nos aproxima dessa possibilidade de controle, né? Só que dificilmente existe aceitação sem antes nós nos debruçarmos e vivenciarmos negação, isolamento, raiva, tristeza, né? A aceitação, ela é uma parte final desse processo, depois de uma perda, né? Então, por exemplo, né, uma aceitação comum agora na minha vida é que, olha, antes eu atendia predominantemente de forma presencial, mas talvez depois de tudo isso eu, né, e as pessoas, tanto eu quanto as pessoas, comecem a olhar os atendimentos virtuais dentro de uma perspectiva muito mais possível, né? Então, olha, atender virtualmente me cansa muito mais em termos de condição física, né, de atenção, mas ao mesmo tempo eu tenho que me comprometer com reorganizar minha rotina, o número de pessoas que eu vou atender, como eu vou organizar isso, né? Então, aceitar é ter esse conjunto de sentimentos de compromisso com a realidade que está posta, né? Então, essas são experiências comuns, né, que, de modo geral, numa experiência de luto, nós enfrentamos. E destacando aqui que essas experiências podem ser tanto inerentes àquelas situações que nós perdemos o trabalho, né, que nós perdemos o contato com as pessoas, né, que nós perdemos alguém querido, né, perdas físicas mesmo, né, porque isso, de modo geral, tem começado a acontecer e por isso a relevância de falar sobre luto, não é? Principalmente para nós não começarmos um processo, sabe, Sara, de disputar quem está sofrendo mais, porque todos estão sofrendo, porque todos perdemos de alguma forma com isso que tem acontecido, não é? E disputar sofrimento nunca tem um vencedor, só tem distanciamento, né? Porque cada um sofre do seu jeito, cada um sofre a partir da sua história, e o sofrimento individual ele é vinculado ao nosso apego, né? É muito evidente na sua fala, né, Júnior, o quanto que, como colocou uma participante aí da nossa live, que é um processo mesmo, né? E que o quanto é importante e necessário, de repente, a gente aceitar todos esses sentimentos que vêm anteriores à aceitação, né? Então, identificar o que está nos levando a um dia mais triste, um dia mais revoltado, né? Então, quanto é importante a gente entender, como, né, como eu tinha te questionado, que é previsto isso, que está tudo bem a gente sentir todos esses sentimentos negativos, faz parte de um processo de perda, né? Para que então, daqui a um tempo, quando eu estiver preparado e, enfim, for possível, que eu possa aceitar e pensar em estratégias de como agir, né? Uhum. Para aí então superar e não superar no sentido de negar tudo o que aconteceu, mas superar no sentido de estratégias que me façam voltar, né, a ter uma qualidade de vida, um ritmo de vida como era talvez antes da perda, ou enfim, né? Então fica muito evidente mesmo que todos esses sentimentos fazem parte de um processo, né, e que negá-los não é o caminho, ou competir no sentido de eu não poderia estar sofrendo por isso, porque tem outros tipos de sofrimentos mais graves ou menos graves, né? Então, todo sofrimento é válido, né? Todo sentimento deve ser identificado, aceito, acolhido em primeiro lugar, né? Para depois, então, a gente pensar quais as possibilidades de seguir adiante, né? Uhum. É. Fica bem. E é interessante isso, sabe, Sara? Porque eu sempre fico aqui pensando, né? Como é a nossa história para pensar sobre lidar com perdas, né? Então, invariavelmente, todo mundo em algum momento da vida teve uma perda, né? Nós mudamos de escola, às vezes, e a gente perde amigos, perde o contexto, perde aquele cenário. Mudamos de casa e essa mudança invariavelmente vai levar para uma experiência de luto. Não aquele luto que nós conhecemos, né, de quem perdeu um marido, filho, a esposa, não é, algum amigo, mas é um luto, né, e isso precisa ser entendido como luto, porque esse sofrimento ele tem que ter voz, ele tem que ser
falado, ele tem que ter espaço de entendimento. Não é? Porque uma vez que nós falamos sobre a tristeza de algo que deixou de existir, sobre a raiva, porque não queria que aquilo tivesse acontecido, e até mesmo quando a gente culpabiliza alguém, por mais irracional que seja essa culpabilização, né, falar sobre isso, né, produz repercussões no nosso contexto. Né? Isso produz apoio social, isso produz vínculo, isso produz autoconhecimento, sobretudo, né, de por que eu estou sentindo isso. Né? Então, nesse momento, diante dessa experiência de perdas coletivas, né, de certa forma, nós estamos revisitando as nossas antigas perdas, ou a forma como nós aprendemos a lidar com as perdas. Né? Então, é muito comum observarmos as crianças tendo as experiências de perdas completamente silenciadas. Então, imagina que o cachorrinho morre, né? E na dificuldade de lidar com a finitude, com a discussão sobre o que é a morte, sobre o que acontece quando se morre, né? As famílias vão e compram outro cachorro, ou simplesmente dizem que o cachorro desapareceu, fugiu, né? Enquanto todas as pessoas sabem que esse cachorrinho está morto. Né? Ou quando a gente vai ensinar uma criança, diante de uma perda do avô, da avó, que esse avô foi viajar, ou que ele virou estrelinha, né? E que há a possibilidade de algum reencontro, independente das questões espirituais, que a gente não precisa abordar aqui, porque elas são inerentes ao contexto familiar ou ao contexto individual, é importante que a pessoa saiba que no campo da existência biológica, da materialidade, há um fim. E a nossa vida nesse momento, tal como foi a vida depois de 11 de setembro, por exemplo, nos Estados Unidos, ela dificilmente vai ser a mesma. Né? Não porque a vida vai ficar ruim. Né? Eu, particularmente, não tenho essa tendência de pensar que a vida vai ficar ruim. Né? Mas eu entendo que essa experiência vai dizer muito sobre como, a qualquer momento, outras coisas podem, dentro dessa nossa dinâmica contemporânea, mudar a nossa rotina por completo. Né? As pessoas nesse momento estão vivenciando diferentes experiências de culpa também, né? Eu não falei da culpa, mas a culpa é uma coisa muito importante. Né? Deveria ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Se eu tivesse economizado, talvez agora eu não estaria muito preocupado com a minha vida financeira. Né? Então, essas preocupações, elas existem, elas estão ali. Né? E elas fazem parte daquilo que a gente poderia chamar de luta antecipatória, né? Que é aquele olhar para o futuro e só imaginar que haverão desgraças, né? Problemas, dificuldades. Né? E o luto antecipatório é ansiedade pura. Né? Então as pessoas estão ficando ansiosas também, provavelmente por imaginarem um cenário bastante difícil que está por vir. Né? Medo de perder pessoas queridas ou tendo que lidar com a perda de fato de pessoas amadas. Né? Então tudo isso precisa ser nomeado, não é? Precisa ter algum espaço para que as pessoas saibam que, olha, depois de uma situação como essa, negar, ter raiva, tentar barganhar para encontrar uma alternativa, mesmo que irreal, ficar triste, aceitar, ou até mesmo se culpabilizar ou culpabilizar outras pessoas, que geralmente existe na raiva, né? Raiva de si ou raiva do outro, né? São processos emocionais importantes, necessários para adaptação, para vinculação com a nova vida que está sendo configurada naquele momento, seja temporária ou definitiva. Né? Mas, infelizmente, vivemos uma cultura que nos silencia. Né? A cultura do pensamento positivo é uma cultura que, nesse aspecto, pode ser extremamente venenosa. Porque nós precisamos ter uma cultura, ao invés do pensamento positivo, não é? E que pensamento positivo não tem nada a ver com psicologia positiva, mas o pensamento positivo, ele impede acolhimento. Né? Então, quando eu recebo alguém que está em sofrimento, seja um amigo, seja meus pais, ou seja a mim mesmo, dizendo assim, que saco, eu não aguento mais, né? Que vida complicada. Né? E eu chego para essa pessoa e digo,
Ah, mas pensa o quanto você tem conforto, você mora numa casa boa. Percebe que a gente já começa a disputar questões de sofrimento, né? Isso produz invalidação, isso produz distanciamento, e isso vai obrigatoriamente acabar com a linguagem em relação a essa experiência emocional, né? E aí aquilo que nós precisávamos deixa de existir, né? Uhum. Aquilo que nós mais precisávamos, né, acaba nos deixando, a gente acaba ficando privado daquilo. Então pensar sobre isso é importante para que, como cultura, como pessoas, e a gente consiga ter esse espaço de ouvir essas dificuldades, né? Sim. É, eu acho que quando a gente recebe, né, um desabafo, né, de como eu não estou me sentindo bem, parece que o ouvinte, né, se sente na obrigação de encontrar uma solução para aquilo. Né? Então a resposta automática é vai passar, vai ficar bem, não fica assim. E aí, como você disse, né? Esse não acolhimento, essa negação diante de um sentimento negativo que aquela pessoa está sentindo, né? Uhum. Então eu acho que quando a gente fala dessa troca acolhedora, né? De poder falar sobre a dor, o quanto é importante a gente se conectar com a realidade, né? Não mascarar ou não mentir sobre diante das perdas e das mudanças, né, a gente precisa se colocar nesses dois lugares, né? De quem fala, né? Então, se sentir à vontade para falar, eu preciso ter um ouvinte que me acolhe e essa troca, ela precisa ser treinada mesmo, né, gente? Se isso não foi produzido na nossa história, né? Se isso não foi ensinado no âmbito familiar ou qualquer outro, quanto é importante a gente repensar. Então, né, a Natália está falando que a cultura nos coloca, né, que a gente não pode sofrer, a gente não pode sentir nada negativo, chorar, enfim. Então, eu acho que é isso, né? Quem faz a cultura somos nós, indivíduos, e a gente precisa ir repensando esses comportamentos, essas trocas positivas, né? Uhum. Com certeza. E teve uma pergunta de alguém aí em cima, né, que me pareceu extremamente relevante porque estamos pensando aqui, né, que é como lidar com essa perda de perspectivas para o futuro, né? Ou seja, a, a- e essa pergunta tem tudo a ver com aquilo que eu falei anteriormente, né? Comecei a falar, que é o luta antecipatório. Né? Então, Aham. que é isso, é aquilo que eu não perdi, que estava lá no futuro, mas agora tem algo me sinalizando, ou um conjunto de situações me sinalizando que eu não vou chegar ali. Né? Aquilo não estará lá. Né? Uhum. E isso pode ser desde uma viagem, desde a minha formatura, desde o meu casamento, desde da possibilidade, né, de ter um parto em determinado lugar, enfim, né, a presença ou a continuidade de pessoas amadas que talvez estão em algum grupo de risco. Será que vai estar aqui? Será que ano que vem eu vou ter de novo a oportunidade de estar com essa pessoa no aniversário dela? Enfim, né? Perdas de perspectiva. Né? E aí, nesse cenário, a gente adentra a questão do luto antecipatório. E né, pensar o luto antecipatório é pensar nessa experiência como um combo bem grande de ansiedade. Né? E como qualquer dimensão de ansiedade, ou experiência de ansiedade, a possibilidade de manejo vai no caminho de voltar para o momento presente. Né? Então, se eu estou pensando no futuro, eu tento, nesse momento, pensar como que está a minha vida hoje. Uhum. Né? Então, qual é a perspectiva que talvez não venha? Ok, então se essa perspectiva pode não vir, o que eu faço diante do meu presente? O que existe no meu presente hoje? Como que está a minha rotina? Né? Então, aquela situação, eu preciso resolver, como que está o meu cenário, né? E às vezes né, existem alguns exercícios que podem ajudar nesses momentos, que é de se concentrar no próprio ambiente, né? Então, poxa, eu me percebi numa situação pensando sobre a possibilidade de o ano que vem eu não conseguir
alcançar aquilo que eu estava esperando, ou eu estou pensando muito na possibilidade de como seria a minha vida sem meus pais, se meus pais morressem, né? Nessa coisa da epidemia e tudo mais. Ou como seria se eu não conseguisse no final do ano fazer aquilo que eu estava planejando. Então, nesses momentos, existe uma estratégia que pode ser bastante útil, que é parar para observar o que tem na frente dos meus olhos. Então, nesse momento eu estou aonde? Eu estou no meu escritório. O que tem aqui? Né? Então, tem um copo d'água, um computador, tem algumas coisas que eu deixei aqui que são livros, caneta, não é? Tem um material de pesquisa, minha pasta está aqui do lado, eu estou numa poltrona, não é? No mínimo que seja um período curto isso, né? Essa tentativa de voltar para o momento presente nos ensina essa possibilidade de deixar o futuro para o futuro e voltar para o aqui e agora, porque de fato existe. Então, se eu estou com medo de perder o meu pai ou minha mãe, eles estão aqui. E aí talvez eu me aproxime de fazer uma chamada de vídeo, ou entrar em contato, falar alguma coisa e ter uma interação de conversa, né? Por exemplo. Então, tentar voltar para o momento presente pode ser uma estratégia útil, né? Para que possamos viver esse luto antecipatório, né? Que tem nos assolado de forma geral, né? Sim. Pensar que a gente ainda está, mesmo a gente em alguns momentos passando pelos comportamentos de negar, né? Mas a gente ainda está vivenciando o início, né? Comparado a outros países, né? Do processo, né? De enfrentamento ao corona. Então, de fato, claro que eu mesma em 2 meses vivenciei muitos tipos de sentimentos e todos esses que a gente está discutindo, né? Então é interessante a gente pensar também que nenhum passamos por ele, né? Então, eu já passei pela tristeza, agora, né, isso não vai mais acontecer, né? São processos cíclicos, né, que nos acomete a depender do que vivenciamos naquele momento, né? E aí a ansiedade, né, esse luto antecipatório está entre esses ciclos, né, esperados, dependendo do que a gente vê, do que a gente ouve, né? Então, dando experiências pessoais, né? À medida que eu vejo notícias de perdas familiares, né? Então, alguns jornais passando casos reais, depoimentos, né? É muito natural que eu pense na minha família, né? Porque eu estou assistindo algo que me lembre aquilo, e aí é muito esperado que a gente passe por esse luto antecipado, ou essa ansiedade de que, nossa, é tão real, é tão possível, aconteceu com aquela família, será que pode acontecer com a minha também, né? E aí a estratégia indicada é que a gente volte, então, para a possibilidade de ações que a gente possa ter naquele momento, né? E não deixar com que essa ansiedade nos tome e a gente fique muito sob controle desse pensamento do que ainda não aconteceu, né? Uhum. Então, eu acho muito bacana mesmo essa estratégia que a análise do comportamento adota, de maneira geral, para esse se voltar para estímulos presentes, né, para o seu ambiente, e em seguida poder pensar em coisas que você pode fazer ao invés de coisas que você não pode fazer, né? Uhum. Então, eu acho, me orgulho muito, né, dessa possibilidade, porque é uma possibilidade de ação, de controle, de manejo de você mesmo, né? Uhum. Sim. Isso é muito legal a gente encontrar, a gente acreditar nisso, né? Tiago É. está perguntando aqui, Júnior, e a sensação de estarmos perdendo por estarmos distantes dos pais, né? Alteração de rotina de trabalho. Como lidar com o tempo perdido? E o tempo perdido é uma perda, né? Uma perda Exato. daquilo que nós esperamos, né? E aí, Uhum, retomo aquela ideia de pensar no momento presente, né? Ou seja, qual é o meu tempo nesse momento, né? Onde eu estou agora, né? sim. Então, o primeiro passo talvez seja esse, né? Pensar no presente, nomear algumas coisas que estão presentes, nomear pessoas que estão disponíveis naquele momento para uma interação, para uma conversa, ou Uhum, nomear possibilidades de trabalho ou possibilidades de
encontrar alguma remuneração extra caso tenha perdido o emprego, né? Então, pensar sobre essas coisas e a minha interação com elas. Então, eu estou sentindo que eu não estou aproveitando nada, que eu estou com tédio. O que eu tenho disponível aqui que pode ser estimulante para mim? Tem um jogo, tem, né? Nossa, eu estou me sentindo sozinho. Quais são as pessoas que eu posso ter contato? Né? Então, pensar nesse momento presente é uma estratégia importante. Né? O segundo passo, me parece que é pensar sobre como abrir mão de não ter o controle. Né? Perdão, pensar em como abrir mão daquilo que você não tem controle. Então, eu não tenho controle por não poder sair para lugares que antes me divertiam, ou eu não tenho controle sobre se eu vou trazer meus pais para me visitar ou não. Eu não tenho controle sobre isso nesse momento. Né? Eu não tenho controle sobre a total imunidade em relação a ficar doente, por exemplo. Eu não tenho controle. Né? Eu não tenho controle, por exemplo, sobre os riscos que as outras pessoas estão decidindo correr, apesar de sofrer pelo impacto disso. Né? Eu não tenho controle sobre as decisões políticas. Eu não tenho controle sobre não poder fazer novos projetos de trabalho que eu gostaria, porque as pessoas talvez nesse momento estejam pausadas em relação a algumas coisas. Então, isso envolve necessariamente aceitar que sim, o tempo está sendo perdido. Para algumas coisas está. Né? Mas aí eu posso utilizar esse tempo para o quê? O que está disponível para mim naquele momento? Né? É a minha família? É o meu jardim? É a minha casa? Né? São relações que eu deixei de lado por alguma razão e que eu posso retomar e me aproximar? Né? O que nesse momento eu posso investir e que antes eu não estava investindo porque o trabalho, os projetos, a rotina me consumia. Né? Então, talvez esse seja um caminho. Né? Assumir que não dá para ter controle de proteger quem a gente ama. Né? Então, olhar para isso, não é? De novo, nomear, né? Aprender a falar e nomear isso e compartilhar isso e aprender a ouvir isso das outras pessoas. Né? É algo muito importante. Né? Um outro aspecto é abrir o espaço para compaixão e para autocompaixão. Né? Compaixão é um termo muito que pode ser utilizado de uma maneira muito genérica, né? Mas vamos pensar que compaixão aqui pode ser simplesmente algo que te conecte com você e com as outras pessoas. Então, notar as outras pessoas. Por exemplo, será que tem mais alguém com essa sensação de perder tempo como eu estou sentindo? O que nós dois, que estamos sentindo essa perda de tempo, né, o tempo passando e eu não estou aproveitando a vida, como é que será que está sendo isso para a gente? Né? Como o outro está se lidando, manejando isso? Como eu estou fazendo? Né? Então, por isso essa pergunta é preciosa. Né? Como que você está lidando nesse momento? Né? E aí um bom momento para a gente resolver, eliminar aquela coisa de tá tudo bem. Mas tá tudo bem? Como assim tá tudo bem? Não tá nada bem, ao redor não tem nada bem, a gente está no meio de um momento extremamente delicado então vamos falar, né? Vamos olhar para isso. E autocompaixão então envolve essa aproximação. Né? Muitas vezes eu tenho o costume de usar autocompaixão como uma analogia de autocompaixão sendo colo. Né? Colo é um lugar seguro, um lugar onde a gente consegue estar ali, se sentindo protegido, acolhido e que não tem outra finalidade que não essa dimensão afetiva, essa dimensão de cuidado, de reciprocidade. Porque colo é importante tanto para quem recebe o colo quanto para quem oferece o colo. Né? Então a compaixão, ela é isso. Né? Em alguns momentos a gente tem que se dar colo também, ou seja, ter autocompaixão. Né? E aí, por último, né? Entender que por se tratar de um luto, né, antecipatório, ou seja, um momento que ele é indefinido, né, trazer a noção de temporalidade ou de condição provisória para tudo que a gente está vivendo. Então esse é um aspecto que
a saúde mental tem discutido muito, né? Olha, é um momento difícil, nós estamos sofrendo pelo luto, mas esse é um momento que ele é transitório. Na verdade, sabe, Sara, todas as condições de vida elas são transitórias. Essa é mais uma delas. Né? Então, a perda de alguém que a gente ama é um estado transitório, porque a vida daquela pessoa também é temporária. Não é? Uma relação, ela é temporária. Né? Ou pela morte ou por uma separação, ela tem um tempo. Né? Então, entender o aspecto temporário das coisas é essencial para que a gente se aproxime, né, de uma outra identificação do que é esse tempo que se perde. O que é esse tempo que está sendo perdido? Né? Então, se as coisas elas são temporárias e elas são provisórias, o que de fato está sendo perdido? Né? Então, pensando nessa pergunta, talvez esses percursos nos ajudem a nos conectarmos com o momento presente, pensar em como abrir mão do controle, porque o controle nesse sentido não ajuda, né? Entender que nós somos seres que tentam evitar o sofrimento, tentam evitar a dor, mas a dor ela é um aspecto importante para a nossa adaptação, e entender a dimensão temporal de tudo, inclusive dessas catástrofes. Né? Então, todas essas experiências, né, todas essas proposições, talvez elas nos ajudem a passar por isso. Né? Sim, com certeza. Eu acho que em linhas gerais, né, Júnior, é a gente sair da ideia de regra, né, de que tem certo e errado, tem maneira pronta e preparada para que a gente haja, e ficar mesmo sob controle do contexto que não é novo, né? A gente não planejou, não era possível planejá-lo, né? Uma vez que não era previsto, né? Então, à medida que eu estou diante de um contexto novo, é muito importante que a gente redimensione as nossas expectativas, os nossos projetos, né? Não é possível esperar o mesmo, né, diante do novo. Sim. Então, por isso que eu acho que a autocompaixão é realmente um termo que a gente precisa trazer e amadurecer e divulgar, porque nesse momento de isolamento, né, ser colo para nós mesmos é muito importante, né? Então, eu penso que o que a gente fala, quando a gente fala em falar sobre a dor, né, não fugir da dor, nos enxergar nesse contexto novo, né? A gente está divulgando, na verdade, a produção de afeto, né? A produção de acolhimento, de trocas, por mais que essas trocas estejam envolvidos os sentimentos negativos, né? As trocas não são só para brindar, para comemorar, né? A Sim. gente cresce a partir das perdas também, né? Então, não é um clichê quando a gente fala é possível aprender a partir da dor e tal, né? Mas é possível, sim, a gente pensar em como seremos diante de um novo contexto, apesar desse contexto envolver sofrimento e dor, né? É. E isso, né, Sara, é a importância de sempre lembrar do fato de que somos seres de linguagem, com linguagem, né? Então, precisamos tanto aprender a falar sobre algumas coisas, quanto tomar cuidado com aquilo que nós falamos. E aí eu parto dessa ideia para olhar para isso que eu acho que a Isabel falou, né? A importância de falar sobre o luto dos profissionais da saúde, né? Que é um luto não reconhecido, ou seja, aquele luto que ele não tem espaço para ser falado, né? Essas Sim. pessoas estão perdendo muitas coisas o tempo todo, desde que tudo isso começou a acontecer. Elas estão perdendo contato com os familiares, elas estão perdendo o colo, né? Porque o colo, né? Elas estão perdendo perspectivas de como vai ser isso no futuro, né? E todo mundo, né? Ou não todo mundo, mas todos os momentos que são abordados a questão dos profissionais da saúde, esse é um tema que não aparece, ele fica invisível, né? E aí quando a cultura ou as nossas práticas traz para perto essa ideia do profissional da saúde como um herói, isso produz mais ainda essa ideia de um luto não reconhecido. Sabe? É mais ou menos, talvez isso tenha o mesmo impacto
que aquela fala comum nos momentos de funeral, quando um ente querido está, né, sendo velado, e alguém aparece no funeral e nos diz assim: olha, força, agora você vai ter que ser forte. Né? E o que a gente sente naquele momento é o puro sofrimento. E quando alguém vem e diz: olha, você tem que ser forte, não é? Essa pessoa está inibindo esse processo de luto. Apesar Uhum, dela não querer, não é? Mas por isso que nós temos que tomar muito cuidado, ter essa educação para lidar com as perdas. uhum, Porque aquilo tem um impacto sobre quem ouve. Né? E na maior parte das vezes, esse tipo de fala que distancia da realidade vivida, né? Daquilo que é o que de fato está sendo sentido pela pessoa que perde, né? uhum, Vai produzir mais isolamento, mais distanciamento. Né? Então esse é uhum, o momento de olharmos para os profissionais da saúde, entendendo esse luto e talvez perguntando: tem alguma coisa que eu posso fazer? uhum, Eu me importo muito com você e eu quero de alguma forma poder ajudar. uhum, Eu estou aqui, né? Ao invés de necessariamente criar essa ideia ou essa fantasia de que os médicos, os enfermeiros e todos os profissionais que estão trabalhando dentro dos hospitais, né? Porque nós temos também pessoal que trabalha dentro do ambiente administrativo dos hospitais, não é? Que uhum, ficam invisíveis e que estão sendo expostos e que estão com medo diante de tudo isso. Não é? uhum, E é preciso criar esse espaço para olhar para esses profissionais como pessoas que estão em muito sofrimento e expostos a condições de perdas que só eles podem nos ajudar a entender, porque eles vão falar. Né? Mas nesse momento, talvez eles estejam trabalhando tanto e tão atarefados com o excesso de trabalho, né, dessa temática dentro do contexto social, que talvez, se nós não nos aproximarmos para falar sobre isso não vai partir deles. Né? exato. Uhum. E, É muito e, esse lugar, né, esse lugar de super-herói mesmo, né, de que enfrenta todos e todos e somos gratos, né, mas na realidade existem seres humanos, né, que têm seus limites, que podem e estão assumindo incrivelmente, né, uma linha de frente, um cuidado, né, para as pessoas, mas que a gente sabe, principalmente dentro da saúde mental, que para a gente cuidar, né, a gente precisa estar cuidado, né, e muitas vezes eles não vão ter espaço para se cuidar, né, porque o ritmo de trabalho está exaustivo, muitas vezes longe, né, da família, mais do que pessoas que não trabalham, né, na linha de frente. Então, a gente precisa mesmo pensar em formas ou novos formatos de acolher esses profissionais, né? Tirar esse peso de carregar a questão heróica, né, nas costas, mas trazê-los para o campo do humano, da possibilidade deles não darem conta, deles terem limites, né? E a necessidade deles se cuidarem para conseguir cumprir o seu papel, né? E cuidar do outro também. é, e esses dias eu assisti um vídeo que me mobilizou, né, de diferentes maneiras. Era um vídeo que circulou na internet e esse vídeo aparecia alguns profissionais da saúde que estavam dentro do avião e eles foram nomeados, né, pela tripulação como profissionais da saúde que estavam indo trabalhar nas frentes de atendimento e todo mundo que estava embarcado dentro do avião bateu palma, né? Uhum, E ao mesmo tempo que eu entendi plenamente aquele reconhecimento e a beleza daquele gesto, né? Eu fiquei pensando se de fato são palmas que uma pessoa com essa carga de sofrimento de fato precisa, né? E aí eu uhum, pensei, poxa, se a gente tivesse algo, algum gesto, algo que significasse não necessariamente reconhecimento, mas acolhimento, né? Como um abraço é, não é? Como esse cuidado, como o colo é, talvez fosse isso que nesse momento tivesse um efeito de cuidado em relação a essas pessoas que estão corajosamente assumindo essa tarefa de se expor, né, exato. ao vírus e cuidados né, das pessoas que sofrem
não é? Das mortes constantes, enfim, né? Do manejo com os familiares que estão sofrendo com as perdas das pessoas, né? Porque essa também é uma questão importante. Então eu fico pensando naquela cena e olhando, poxa, se eu tivesse naquele lugar, talvez eu precisasse mais de abraço do que Uhum, necessariamente de aplauso. Porque o exato. aplauso, ele traz alguma outra coisa junto, que eu não sei nesse momento descrever o que é, que num Uhum, momento de medo e de tristeza, ainda com coragem, talvez ele uhum, não faça o sentido que ele deveria, né? perfeito. É, com certeza, né? O aplauso ele vem junto com uma expectativa, né? E Uhum. essa expectativa de dar conta, né? Com certeza. É. Júnior, a gente está nos nossos últimos minutinhos aí, Sim, é verdade. Eu vi o relógio agora né? que falei, nossa. Eu queria que a gente pudesse despedir antes do Instagram encerrar nosso encontro. Uhum. Fiquei muito feliz assim com esse bate-papo. Achei que deu super conta, cumpriu muito a nossa expectativa, né, de falar mais sobre esse tema tão abafado às vezes, né? Então a gente poder assumir esse papel aqui enquanto IACB e divulgar o tema e acolher as pessoas, estar conectados nesse momento. Eu quero te agradecer muito. Poxa, Sara, eu que agradeço a parceria, não é, por você estar aqui junto falando desse tema. Né? Eu sei que, enfim, a gente teve que se encorajar também para trazer nesse momento essa discussão, essa conversa, para compartilhar com as pessoas que também querem falar ou querem pensar sobre isso. Pensar sobre perdas não é fácil, mas é necessário. Estamos juntos nisso. E queremos muito, nesse momento, eu particularmente quero muito ser mais abraço do que aplausos, do que falas de força, porque o abraço que a gente está tão privado nesse momento talvez ilustre o que de fato a gente precisa. Né? Exato, é isso, Quero né? agradecer também todo mundo que esteve aqui conosco. Obrigado, pessoal. A live continua, né, aí salva no nosso Instagram, né, para quem Sim. quiser ver ou compartilhar. E é sempre um prazer gigantesco ter vocês aqui conosco e que essa conversa comece a abrir espaço para falarmos dos lutos, das perdas e das nossas tristezas, a serem ouvidas e faladas. Em primeiro lugar, que a gente possa dizer e ouvir, né? Dar e receber. Eu acho que essa que é a proposta da transformação do afeto na vida das pessoas, né? Gente, então um beijo, até a próxima. E a live vai ficar disponível aqui. O pessoal está agradecendo, estão muito carinhosamente aí nos cumprimentando. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo, Júnior. Até Um mais. beijo grande, até mais, pessoal. Boa noite, cuidem-se.